Olá, boa noite, queridos. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, vamos entrando aí. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal. Se você puder pegar papel e caneta para poder anotar, né? Vai ser bem bacana. Aleluia. Glória a Deus. A paz, queridos. Muito bom ver uns nominhos lindos, amados. Estamos com saudade de todos. Glória a Deus. Com as nossas lives da Nova Terra, nós estamos mais conectados do que nunca. E aí, pastora Ana? Pastora Grace? Foi muito bacana a live do Rema hoje, foi tremenda. Fui edificada grandemente. A live da dança também foi muito bacana. Cada ministério super ativado, é isso que o Senhor quer. Que nós estejamos no centro dos nossos chamados, né? Isso é tremendo. Glória a Deus. Estamos dando um tempinho para as pessoas se conectarem, para a gente poder iniciar. Se você puder pegar papel e caneta, vai ser bacana, que hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que vale a pena anotar. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Pastor Marcos, Deus abençoe aí. Venceram o Covid, né? Glória a Deus. Deus abençoe você e sua família aí. Testemunho tremendo aí de vitória, hein? Amém. Criaram imunidade. E a imunidade está no sangue do Cordeiro, né? Amém. Está no sangue de Jesus. Glória a Deus. Dona Iraci. A Dani. E aí, Dani? Beleza? Como é que tá o David? O David está ativaço aí, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meu querido? Vamos iniciar aqui a nossa live sobre a família e a sua estrutura cristã, né? Pastor Gilmar Dourados, Deus abençoe aí. Manda um abraço aí para a pastora Rose e para a Calopsita. Para as duas agora, tem duas. Glória a Deus. Então nós vamos começar hoje, vamos orar, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto muito geral, né, e importante para todo mundo. Não só na família, mas em todas as dimensões da nossa vida. Amém. Nós vamos falar sobre temperamentos, né? Todos nós temos um temperamento, né? Nascemos com ele. E nós vamos detalhar os tipos de temperamento. Não que a gente seja igual, né? Como se fosse um horóscopo, alguma coisa do gênero. Não é isso, né? Nós vamos falar sobre os temperamentos, né, para que você saiba que você tem uma tendência. Amém. E que você tem uma identidade, né? Deus criou cada um de nós de maneira individual. Mas os temperamentos, eles se assemelham, né? E isso faz com que as pessoas tenham comportamentos meio parecidos aí, né? Tem pessoas que têm comportamentos muito parecidos, mas não são iguais, né? Elas não podem ser enquadradas como iguais. Mas os temperamentos, né, a gente vai falar dos 4 principais, eles são importantes na relação familiar. E nós temos que conhecer esses temperamentos. E conhecer o nosso temperamento e o temperamento do outro, né? O temperamento do outro. Eu preciso conhecer o temperamento dela, preciso conhecer o meu, para não dar confusão dentro de casa. Amém? Então nós vamos orar, pedir para Deus falar conosco nessa noite, né? Se você puder anotar, vai ser importante para a tua vida, né? E meditar e orar sobre isso. É muito bom ter um pouco de autoconhecimento, né? Você começa a ter mais domínio próprio, controle. Amém. Né? Então vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, Sim, Paizinho. nós estamos aqui nessa noite na Tua presença. Sim, Pai. Imploramos, Pai, que o Senhor fale conosco de uma maneira específica com cada um que está ouvindo. Sim, Pai. O conteúdo que vai ser ministrado aqui, Amém. Pai. Imploramos que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos dar graça, Sim, Pai. que a revelação ela flua sem nenhuma barreira para a nossa vida, para nossos corações. Nós precisamos, Sim, Pai, que o Senhor nos ensine, Sim, precisamos Pai. que o Senhor ministre a nossa vida. Então cobre Sim, cada Pai. um agora com o sangue do Cordeiro e que Satanás perca Sim, qualquer Pai. autoridade de ação sobre as mentes e sobre os corações. Amém, Cobre Pai. cada casal, cada família, cobre as Pai. casas com o sangue do Cordeiro e envia os teus anjos ministradores Sim, para Pai. ministrar. Nós damos liberdade Amém. ao Espírito Em nome Santo de para Jesus. quebrantar o nosso coração Sim, e que Pai, nós sim. possamos ter os olhos abertos, ouvidos Amém. desimpedidos para ouvir aquilo que o Sim, Pai. Espírito vai dizer para nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. É muito bom compartilhar com vocês sobre temperamentos. Na semana passada a gente falou sobre como a gente faz gestão de conflito, né? Como a gente vence as barreiras, como a gente administra, né, os problemas no nosso dia a dia. E uma chave, né, de vitória é nós nos conhecermos, né? Hoje na live do Mateus, né, o futuro pastor Mateus, falou sobre o significado do conhecimento, né, que é conhecer a si e conhecer o outro. E a palavra de Deus fala lá em Oséias 4:6 que o povo perece porque falta conhecimento. Então, se a gente não se conhece, não conhece o outro, complica muito o relacionamento, porque a gente tem expectativas, gera expectativas que o outro talvez não vá poder atender, e nem nós mesmos, né? A gente não vai conseguir atender essas expectativas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre temperamento. O temperamento, ele é um aspecto da personalidade que aponta as particularidades do nosso comportamento. Então o que acontece? O temperamento é a nossa personalidade manifesta. E existem vários estudos de vários perfis, né, psicológicos e tudo mais, mas nós separamos temperamentos muito mais vinculados, né, à palavra. Foi até um médico, né, que desenhou, que estudou essa questão desses temperamentos, e nós vamos compartilhar um pouquinho sobre eles, para que a gente possa se conhecer o outro. E é até importante, né? Porque esse conhecimento, conhecereis a verdade, né? E a verdade liberta. Quando a gente se conhece, a gente entende, né? Quais são as nossas limitações, aquilo que nós temos de ponto forte, de oportunidade de melhoria. Nós não somos perfeitos, amém? Nós dependemos totalmente de Deus. E esse conhecimento de nós mesmos e do outro, nessa questão desses temperamentos, nos ajuda no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, né? Não apenas marido, esposa, mas com toda a família, com amigos, porque às vezes a gente exige do outro algo que ele não vai poder nos dar. Exatamente. E acaba nos frustrando. Então isso é muito importante a gente se conhecer. Então por que é importante a gente se conhecer? Primeiro, que a gente vai trazer, né, para nossa consciência aquilo que a gente tem de pontos fortes e aquilo que a gente tem de oportunidade de melhoria. Ou seja, todo temperamento, né, tem um lado bom, tem um lado que é forte e tem um lado que é mais fraco, que talvez algumas pessoas se incomodem mais, outros menos. Então, é bastante importante conhecer. É importante para que a gente tenha a sensação, né, de como o outro funciona e a gente aceite o outro, porque nós somos únicos, né? Jesus nos fez únicos, né? Nós somos exclusivos. Na ministração, né, do pastor Mateus Búcio, ele falou na terça-feira, né, sobre essa questão de o quanto nós somos únicos, né? O quanto nós somos exclusivos. E é muito importante isso, nós entendermos essa questão da exclusividade e a gente aceitar o outro como o outro é, respeitar o outro, para que a gente possa ter bem-estar nos nossos relacionamentos. Também é importante porque, à medida que eu conheço o outro,
Eu sei como o outro funciona e eu posso agradá-lo. E assim, a chave de um bom relacionamento é fazer sempre o outro feliz. É a chave. Se a gente buscar a nossa felicidade individualmente, não vai dar certo. Vai virar briga. Mas a busca, né, de fazer o outro feliz é a chave para vitória, né, desse relacionamento. Um precisa conhecer o outro, né? Exatamente. Precisa saber como o outro funciona, né? Então, se você puder anotar, né, que eu vou falar sobre esses temperamentos, né, talvez hoje a gente não consiga finalizar, mas a gente dá continuidade na próxima semana, né, cena dos próximos capítulos. Eu vou falar primeiro sobre o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, a pessoa ela é mais expansiva, ela é uma pessoa mais otimista, mas ela é uma pessoa também impulsiva. Então quem é sanguíneo, né, como o próprio nome já diz, eles são extrovertidos, mas por outro lado também são sensíveis. Eles são pessoas assim que não passam desapercebidas, né? Onde chegam, todo mundo sabe, né? A pessoa sanguínea, ela é lembrada pelo perfil, pelo estilo dela. E são pessoas espontâneas, né? São pessoas transparentes, pessoas que gostam de interagir. São pessoas que gostam de pessoas. Então, os sanguíneos nesta quarentena devem estar sofrendo um pouquinho, porque não conseguem, né, interagir. Longe das pessoas. Exatamente, né? Não estão perto das pessoas, não conseguem interagir. É um sofrimento para o sanguíneo. O sanguíneo são pessoas assim de gestos largos, né? Pessoas que falam, né, com as mãos, gesticulam bastante. São pessoas que falam muito bem publicamente, nem precisam fazer treinamento, né? Já veio no sangue essa habilidade em falar em público, né? Então, como fortaleza tem a questão da comunicação, a questão de ser resiliente. Então, por outro lado, né, gosta de interagir com as pessoas, mas são resilientes. Vão ter mais tranquilidade, né, de passar por essa pandemia. Né? Resiliente é aquela pessoa, né, como metal, né, que se dobra, mas volta, né? Suporta, aguenta, né? Aguenta a pressão. Aguenta a pressão, aguenta aquele calor, resiste, né? Então, o sanguíneo, ele é resiliente. Ele é uma pessoa adaptável, então ele se adapta. O ser humano, a gente tem às vezes uma falsa impressão de que a gente não se adapta, mas a gente se adapta sim. A gente cria estratégias, sim. A gente tem capacidade de busca de solução, sim. E o sanguíneo, ele tem mais facilidade em se adaptar. E ele é entusiasta, né? Então, é uma pessoa entusiasta, que motiva as pessoas, é aquela pessoa que contamina com fé, com alegria. Quais são os pontos que precisam ser sempre trabalhados, aqueles pontos de atenção para o sanguíneo? A questão da impulsividade, porque se a gente reage o tempo todo de forma impulsiva, a gente pode tomar decisões erradas, né, e depois se arrepender, né? A gente não tem a segunda oportunidade de marcar a primeira impressão. Já foi, né? Então, é uma questão de tomar cuidado com a questão da impulsividade, às vezes não presta atenção a detalhes, às vezes fica muito no superficial, não tem muita paciência de aprofundar algumas coisas e às vezes é meio exagerado, né? Então vai contar um caos, aumenta aquela coisa, põe aquela emoção, aquela coisa. Aquela emoção, né? Para contar as coisas. E então assim, qual que é o ponto de atenção? Eu vou contar uma coisa, eu sou sanguínea, eu tenho que, olha, né? Tô exagerando um pouquinho, tô dando a minha opinião, né? Então, deixar isso bem claro. Então, esse é o sanguíneo. E depois eu vou detalhar como que é o homem sanguíneo e como é a mulher sanguínea, né? Aguardem. Estou falando em linhas gerais agora sobre os perfis aí, sobre os temperamentos. O outro temperamento é o fleumático. Esse temperamento o fleumático é uma pessoa sonhadora. Aquela pessoa que sonha, que idealiza, é uma pessoa pacificadora, então é uma pessoa
que busca, né, conciliar, é uma pessoa conciliadora e é uma pessoa dócil. Então, aquela pessoa doce, aquela pessoa gentil, e esse é o perfil do fleumático. O fleumático, ele preza por uma rotina. Então, ele gosta das coisas bem estruturadinhas, de rotina. Então, assim, o fleumático também deve estar se dando bem aí na pandemia, se tiver com uma rotina estruturada. Cria uma rotina, acorda, toma banho, já trabalha ou não trabalha, vai lavar louça, vai... Tem que ser tudo no horário dele, né? Gosta das coisas, né? Tudo estruturado, né? Estruturadinhas. Ele também gosta de silêncio, né? Então, assim, o fleumático não gosta daquele agito que o sanguíneo gosta. Ele gosta de ficar mais, né, na paz, né, no silêncio. Ele gosta de estar no controle e dificilmente ele perde o controle. Então, assim, o fleumático raramente desce do salto, né? É daqueles que... Aguenta. Né? Tá sempre com aquela postura, engole tudo, né? Engole, né? Como dizem, um sapo de perna aberta, né? Desce na garganta do fleumático na boa, né? Ninguém, depois ele vai lá sozinho, né? Dá aquele grito, mas na frente de todo mundo ele tá... Mantenha a paz. Mantenha o controle, mantenha a paz. É uma pessoa que, assim, avalia todas as possibilidades antes de agir. Então, diferente do sanguíneo, ele pondera, né, todas as coisas antes de agir. E aí demora um pouco mais para decidir? Né? Às vezes demora, porque se ele não tiver com todas as informações, né, todos os subsídios, ele demora para reagir. E assim, nós temos, são 4, né, temperamentos, a gente tem sempre um predominante e um auxiliar. E tem o outro que é o oposto, né? Então a gente tem um temperamento, um auxiliar mais forte, um auxiliar menos forte, né? Estão até falando aqui, né, de temperamentos transformados, que é um livro bem bacana. A Josi, né? Tem um livro que também chama Mulheres Controladas pelo Espírito, que também fala sobre os temperamentos. É um livro assim, no começo do nosso casamento, quando a gente estava numa situação difícil nos 2 primeiros anos, esse livro edificou muito a minha vida, né? Uma dica aí. E aí o que acontece? A gente tem um temperamento mais forte, um mais auxiliar mais forte, um auxiliar mais inferior e o outro é o oposto. Então, entre o sanguíneo praticamente, né, e o fleumático, eles são praticamente temperamentos opostos. Qual que é a fortaleza do fleumático, né? Então é uma pessoa paciente, uma pessoa que observa para decidir, uma pessoa disciplinada, normalmente não manifesta suas opiniões em público e costuma reagir bem a críticas, né? Então assim, o fleumático escuta bem, né, opiniões contrárias, né, feedbacks, tem essa abertura para ouvir a opinião do outro. Então são pessoas equilibradas e são pessoas confiáveis. O que precisa ser trabalhado no fleumático, né? Ele às vezes acaba sendo muito lento. Então tem uma, né, meio um slow motion, né? Demora para reagir porque pensa às vezes muito, né? Fica elucubrando demais Pensando. E aí pensando, né? Chega até meio procrastinar. Trocar a lâmpada demora. Né? É lento, né? Então, maridos fleumáticos aí a gente vai ver, né? Aquele que demora, mudou já faz 2 anos e ainda a caixa que tem que organizar algumas coisas tá lá, né? E são resistentes à mudança. Então, assim, diferente do sanguíneo que se adapta rapidamente, o fleumático resiste a mudar. E assim, reluta para mudar, não quer fazer diferente, porque se sai da rotina, se sai daquilo que ele está acostumado, é algo que acaba estressando o fleumático. E ele também é indeciso, né? Então assim, o fleumático
não pode, né, fazer compra com várias opções, né? Terrível. Então assim, vai comprar um sapato, não dá para colocar 5 pares. Coloca 2, né? Porque entre um Preto e e outro, marrom. né? Preto e marrom, isso é bom. Porque ele tem dificuldade em decidir. Então esse é o fleumático. Agora o colérico. O colérico, né? Ele já é explosivo. Então é diferente do extrovertido. O colérico é aquele que explode, né? A gente pode dizer que o presidente da República é um homem colérico, né? Todo mundo já viu isso. Né? Todo mundo já viu, né? Para ver de longe. Que o mito, né, é colérico. O colérico, ele também é ambicioso e ele é dominador, né? Então, é assim, ele necessita estar no controle, né? Então, assim, é sofrido para o colérico não tá dominando a situação. Nasceu para ser cabeça. Nasceu para ser cabeça e não cauda literalmente, né? E aí o que acontece? Imagina assim, nessa questão da pandemia, em que a gente não domina nada, né? A gente não tem um controle. Então, assim, tem que entregar nas mãos de Deus. Deve estar sofrido para o colérico, nesse sentido. Então, o colérico é sempre muito determinado, possui grande capacidade de planejamento, é um líder nato, vamos pensar assim. Tem muita energia e também é impulsivo. Parecido com o sanguíneo, tem uma forte impulsividade. Quais são os pontos fortes, né, do colérico? Essa determinação, então assim, é determinado, não é teimoso. Determinado. É determinado, né? Coisa boa. Coisa boa, determinado. É muito habilidoso, né? Tem muito jogo de cintura e tem uma capacidade, né, para liderar. Assim, tá no sangue liderar. E é prático, né? Então não é aquela coisa de ficar com muitas palavras, meia volta aqui, meia volta ali. Já faz logo, já. Né? Prático. E o que precisa trabalhar no colérico, né? Ele é meio egocêntrico, né? Então, assim, ele acha meio que só ele faz bem feitas as coisas, né? Tem um pouquinho, às vezes, dificuldade em delegar, porque acha que ninguém vai fazer bem feito, ninguém vai lavar louça melhor que ele. Tem coisa que é verdade, né? tem coisa que não é. Então, assim, é meio egocêntrico. Às vezes é meio intolerante, né? Não tem tolerância. E também meio impaciente, né? Que as coisas bem rápidas, né? Acaba querendo tudo super rápido, né? Não quer nada pra hoje, quer tudo pra ontem, né? E olhe lá, né? Então, esse, em linhas gerais, é o colérico. Depois a gente vai ver os detalhes, né? Do homem e da mulher coléricos. E aí, o outro perfil é o melancólico. Então, assim, o colérico, o oposto é o melancólico, né? Então, o melancólico, ele tem um temperamento tímido, ele tem dom artístico e é meio solitário, né? Então, o melancólico, ele acaba sendo meio fechadão na dele, quase que não se relaciona tanto e às vezes tem um pouco de dificuldade, né, em até encontrar um par por ter esse perfil aí. Tímido. Né? Tímido. Mas ele isso não é um problema de depressão. Né? Não é um problema de depressão. É um temperamento, é um perfil, né? Então, os melancólicos, eles são muito sensíveis, né? Então, tem uma sensibilidade, assim, à flor da pele. Então, é muito sensível. Então, melancólico, assim, se você esquecer de alguma coisa com ele, de datas importantes, ele vai ficar bem mal. Ele vai ficar bem triste. E ele acaba, né, é uma pessoa assim profunda, é uma pessoa que você pode conversar muito sobre assuntos assim profundos, né, principalmente em relação à humanidade, a tudo isso, que é uma pessoa assim... Um filósofo. É um filósofo. Pensador. Isso. É uma pessoa detalhista, né, uma pessoa assim que se apega a detalhes, observa detalhes. É uma pessoa mais introvertida pela timidez, né? E tem um pouco de dificuldade de expor seus sentimentos, né? Então, assim, o homem melancólico precisa ser pedido em namoro, em casamento, né? Eu já vi isso acontecer. Né? Eu também já. E que não foi o meu caso, porque ele não é melancólico, né?
Mas assim, que às vezes ele não toma uma atitude, né? Porque ele tem um pouco de dificuldade. Iniciativa, assim. Iniciativa em expor, né, seus sentimentos. Mas são pessoas fiéis, né? O melancólico é uma pessoa fiel. Eles são meio desconfiados, né? Porque como eles são muito detalhistas, muito assim observadores, né? Eles desconfiam um pouquinho das pessoas. Tendem a escolher profissões em que eles possam atuar sozinhos, né? Então não é aquele perfil que gosta de atuar em equipe, não tem muito esse perfil, gosta de ter uma profissão que ele possa atuar sozinho. Então, de ponto forte, o que o melancólico tem? Ele é muito leal, é uma pessoa dedicada e uma pessoa bem sensível, né? Então, uma pessoa que tem facilidade de ter empatia, né? De se colocar no lugar do outro, de entender como o outro funciona, né? O que o outro está sentindo. E o que ele precisa trabalhar? Ele é meio egoísta, né? Ele quer tudo meio pra ele, né? Uma pessoa assim que não consegue dividir as pessoas, né? É aquele que é meu amigo só, né? E assim, meio possessivo, não quer dividir, né? Quer estar lá, meu amigo, e se tiver mais um amigo, né? O sanguíneo já acha isso maravilhoso. O amigo do meu amigo é meu amigo, né? Eu tenho 2 amigos, né? Já o melancólico já acha assim, não é bacana, quero só pra mim. O melancólico é meio pessimista, então assim, nessa questão da pandemia, melancólico é o ó do borogodó. Ainda mais ouvindo essas notícias todas. Exatamente, então melancólico assim, não pode ouvir notícias, porque isso faz mal pro melancólico. E é uma pessoa meio inflexível, né? Então é uma pessoa assim, diferente do que nós vimos, né? Dificuldade em se adaptar, do fleumático. O melancólico, ele é inflexível, ou seja, ele não consegue ser muito resiliente, ele não flexibiliza, né? Então, quando ele acredita numa coisa, é difícil ele mudar de opinião. Fica estancado ali. Fica lá, né? Paralisado. E isso, para um relacionamento, às vezes faz muito mal, né? Porque a gente erra, né? Imagina, a gente falha, né? A gente decide errado. E se não conseguir mudar, né? É muito ruim. Então é um ponto de melhoria do melancólico. Então agora eu vou detalhar para vocês, por isso que eu falei, né, para vocês anotarem o perfil do homem sanguíneo e da mulher sanguínea. Então vamos lá. Os pontos fortes, né, do homem sanguíneo. Ele é barulhento, né? Então, assim, o homem sanguíneo, né? Ele chegou, né? Então, assim, ninguém vai levar susto com o homem sanguíneo, né? Porque ele vai entrar dentro de casa, fazer barulho. Boa noite, todo mundo. Todo mundo, não vai ser assim, né? Cadê todo mundo? E... Sai falando alto. Sai falando alto, parece que tá tendo briga em casa, né? Porque né, o sanguíneo é bem barulhento, o homem sanguíneo. Ele é emocionalmente caloroso, né? Então, assim, ele gosta de um relacionamento emocionalmente sobrecarregado, né? Então, assim, ele tem várias emoções e do ponto de vista de emoção, dos 4 perfis, é o que mais tem emoção, é o que mais demonstra emoção, é o perfil sanguíneo. Aquele grudento. Isso, né? Então, aquele que gruda, aquele que gosta de beijar, de agarrar, né? De abraçar, né? Eu tô vendo aqui, tem uma pergunta aqui, a gente tem os 4 temperamentos. Na realidade, a gente tem um mais forte, né? Como eu falei antes. Tem um auxiliar, né? Tem um segundo auxiliar que é um pouco menos e o outro é o oposto, ou seja, a gente praticamente não tem nada. Antagônico, né? É um temperamento antagônico. Oposto. É o oposto, né? Então não dá pra falar assim, a pessoa é extrovertida e ela é introvertida, né? Não dá pra falar que a pessoa é paciente e ela é impulsiva, né? São coisas opostas, né? Então, assim, o homem sanguíneo, ele é amigável, né? Então, assim, ele é guiado pelos seus sentimentos,
É um homem que chora, não tem dificuldade para chorar. Ele expõe as emoções boas, as emoções ruins. Ele demonstra, né, todos os sentimentos dele. Ele demonstra tristeza, ele demonstra alegria, ele demonstra euforia, ele demonstra felicidade. Né? O homem sanguíneo, quando conquista alguma coisa, quer compartilhar. Né? Então, é daqueles que, né, vai comprar um carro, ele quer que a família inteira vai lá escolher o carro. Né? Ele não chega com um carro assim, ó, escolhi o carro, tá aqui, né? Quer todo mundo feliz com ele. Quer todo mundo feliz com ele. Então, é uma pessoa assim que gosta de interagir, tá todo mundo ali. E é uma pessoa normalmente feliz. Não que não vai ter problema, né? A gente tem aflições, a gente vive, né, num mundo que jaz no maligno, num mundo que tem problemas. A gente tá num mundo problemático atualmente e de forma, né, exacerbada. Mas o sanguíneo, o homem sanguíneo, ele busca essa felicidade. Ele encontra algo para ser feliz. Ele é extrovertido, né? Então, assim, ele é carismático, charmoso, né? Então, assim, ele é atraente. Né? Então, se ele for numa festa, né? A festa meio que gira em volta dele. O centro das rodas de conversa. Isso, centro da rodinha. Né? Ele é falador, ele é empolgado, ele é uma pessoa motivadora, né? Tem uma facilidade em comunicação, em comunhão também, né? Em estar junto com as pessoas. Então, assim como ele demonstra os sentimentos, ele também percebe os sentimentos dos outros, né? E consegue estar triste com quem está triste, né? Alegre com quem está alegre. É uma pessoa facinho de se apaixonar. Isso, facinho de se apaixonar, exatamente. Raramente, né, fala coisas depravadas, né, sobre outras pessoas, né, então é uma pessoa assim que não tem a prática de falar mal dos outros, né, porque valoriza muito as emoções. Para não magoar, né? Para não magoar. E assim, qual o ponto de melhoria do homem sanguíneo? Às vezes ele não tem disciplina, né? Então falta um pouquinho de disciplina, de questão de rotina, né? A questão às vezes de acabativa, né? A pastora Gleice falou, né? Um pavão, mais ou menos isso, né? Cheguei, né? Às vezes ele tende a exagerar algumas coisas, né? Às vezes vai falar, você sempre fala assim, você nunca me faz carinho, né? Então aumenta tudo. Aumenta tudo, né? Então assim, nem sempre é sempre, nem nunca é nunca, né? É meio desorganizado, né? Então assim, o perfil do homem sanguíneo, ele é meio desorganizado, né? Nem ele se acha na bagunça dele, né? Tem um temperamento quente, né? Então ele tem um temperamento bem quente. Tem que tomar muito cuidado, né? Um ponto de alerta para os homens sanguíneos é a questão da infidelidade, porque ele é instável. Então ele se apaixona fácil, né? Ele se encanta fácil, então se magoa fácil também. Se magoa fácil, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Para vigiar, para não ser atraído, né, por outras mulheres. E às vezes tem pouca força de vontade, né? Então assim, acaba não tendo muito acabativa. Porque a emoção, né, é meio instável também. Né? Então a emoção fala muito mais alto. Em relação às finanças, o homem sanguíneo, ele é indisciplinado com dinheiro e gasta. Se bobear, gasta toda hora. Porque ele quer satisfazer uma emoção, né? Isso, ele gostou, ele gasta, né? Então ele não faz aquele exercício. Eu preciso ou eu quero, né? Eu quero pouco, muito, ou mais ou menos. Eu preciso muito, pouco, né? Ou mais ou menos. Então, o homem sanguíneo tem que fazer esse exercício sempre, pra né? Não ficar emocionalmente compulsivo, comprando coisa pela emoção. Né? Exatamente. Facinho de vender para essas pessoas, né? Facinho. Percebeu que é um sanguíneo, né? Bom. Tranquilo. Cair na rede da venda. Faz o cara chorar ou rir e aí ele assina o contrato na hora. Né? Então, assim, ele é bem emotivo, né? E ao mesmo tempo também fica com raiva facilmente, mas também tem a facilidade em perdoar.
né? Como ele é muito emocional, do mesmo jeito que ele fica com raiva, ele não gosta, ele libera perdão, que isso é um lado muito bom, né? Ele tem a habilidade de lidar com as emoções. Isso. E às vezes ele é meio mal-humorado, essas coisas não acontecem, né, do jeito que ele quer. Emocional. Bem emocional. Às vezes espiritualmente ele é meio desorganizado, às vezes ele é mais carnal do que espiritual, né? Então, como ele quer viver, né? Então, assim, ele quer sentir. Ter experiência. Ele quer ter experiência com Deus, né? Quer ter aquela emoção. E nem sempre, né? Nem sempre vem aquele foguinho na gente, aquele calafrio, aquela sensação, nem sempre é assim, né? O culto para ele tem que ser uma coisa emocional, emotiva, né? Isso. Não espiritual, né? E não é assim que funciona sempre, né? A questão, né? Às vezes ele, em relação ao compromisso, às vezes ele aceita, né, um chamado ministerialmente, depois ele desiste, tem pouco compromisso. E assim, porque não tem tanta força de vontade em persistir, né? E ele deixa também, às vezes, é meio descuidado, deixa as coisas um pouco jogadas, né? É meio... não liga muito pra limpeza, às vezes, né? Ele tá a fim de ver emoção, então ele tá a fim de curtir. Pra que vai limpar, né? Vai ter uma experiência não muito agradável. E ele pode iniciar, né? E encerrar um relacionamento com muita facilidade. Então, assim, né? Quem tem um marido sanguíneo aí precisa, né? Conhecer como ele funciona para poder, né? Ou namorado, ou noivo, enfim, ou um pretendente, né? Precisa entender como ele funciona. E não dá pra gente exigir algo que a pessoa não pode entregar, nem. Então, como que é uma mulher sanguínea? Nós falamos como é um homem sanguíneo, agora nós vamos falar como é uma mulher sanguínea. A mulher sanguínea, ela, assim, é uma mulher adorável, é uma mulher popular, normalmente, né, foi líder de torcida na escola, ou seja, liderou grupos, é uma mulher que tem facilidade em liderar. Ela é uma personalidade, assim, fácil de ser percebida, ela fala bastante, às vezes dá risada alta, né, também tem gestos, né, acena, né, então, assim, uma pessoa que se comunica gestualmente, né, com facilidade. Ela normalmente também é o centro das atenções, ela acaba se envolvendo com as pessoas, divertindo-se com as histórias, né, impressionantes, porque bota emoção nas histórias que conta, e às vezes não tem nem um pouco de verdade ali, né, mas a emoção que conta acaba contagiando. Acaba chamando atenção. Chama atenção, exatamente. Outras pessoas que observam, né, a mulher sanguínea ficam imaginando se em algum momento ela vai se cansar, né? Porque parece que ela tem uma pilha Duracell, né? Não desliga nunca. Tem uma força. Vai até o final da festa no mesmo ritmo. Isso. Gosta de festa. Gosta de festa, né? Fecha a festa, né? Acaba fechando a festa. Ela tem uma rede, né, de amizades, ela tem experiência em relacionamento, né, e ela praticamente conhece todo mundo, é aquela pessoa que conecta todo mundo, né, aquela pessoa meio casamenteira, né, gosta de unir um ao outro, é uma pessoa, assim, que é amiga, e é uma pessoa, assim, que ama sinceramente, uma pessoa, assim, que tem facilidade em amar. Às vezes ela até, né, é um perigo, né, às vezes ela até é idolatrada, né, adorada pelos amigos. As pessoas gostam de estar com ela. Gostam de estar com ela, que é um cuidado também que tem que ter, porque as pessoas, né, são falhas, né, as pessoas erram. E ela, assim, ela cresce, né, diante de elogios. E ela, às vezes ela fica preocupada, né, quando ela não é venerada, né, quando ela não é percebida, quando seus sentimentos, né, são feridos. Normalmente ela não guarda rancor, né, ela também tem facilidade em perdoar. Ela é rápida, né, para pedir desculpas, ela percebe quando ela erra, porque ela faz leitura do outro, né, então ela percebe quando as coisas não
não estão bacanas. Ela é espontânea, né? Se emociona, ela gosta de se divertir, né? Depois ela pensa como, né? Resolver a situação. Ela é boa oradora, normalmente ela é uma excelente professora, porque, né, ela tem facilidade para falar horas a fio. Ela gosta, né, de estar em festa, como o pastor Renato já falou. Então, assim, o foco, né, ela veio para essa vida para se divertir, né? A mulher sanguínea veio para, né, a vida é uma festa. Tem experiências, né? Tem experiências emocionais, aventuras. Isso, curte bastante, né? E ela também fica com uma expectativa alta, né? Ela espera o melhor de cada um. Né? Então ela é motivadora, ela gosta, né, de motivar, de engajar as pessoas. Normalmente ela gosta de cores claras, né? Não é uma pessoa que usa cores escuras, preto, né? Preto. Pra baixo, assim. Ela gosta de cores mais vivas, né? Ela é uma pessoa criativa, é uma pessoa que se veste, né, de um modo bastante criativo, tem seu estilo próprio, né? Gosta também de cabelo colorido, né? Não gosta de imitar ninguém. Não, ela gosta de exclusividade. Única, eu sou única. Isso, ela gosta de se sentir única. E não gosta de repetir roupa também. Não gosta de repetir roupa, e né? nem sapato. Nem sapato. Se deixar, é uma roupa nova todo dia, né? Então, assim, a criatividade é em alta, né? Então, ela gosta de decoração, ela gosta de, né, inventar coisas na casa, artesanato, projetos com as crianças, né? Então, a mulher sanguínea, ela tem esse perfil. Ela é sociável, né? Então, ela tem um princípio, né? Viva e deixa viver. Às vezes ela se perde no tempo, né? Com as pessoas que se encontram. Então, a prioridade é o relacionamento. Então, às vezes tem uma missão, né? Ela se atrasa porque, né, ela gosta de interagir ali. Ela aceita o fato de que todos têm falhas, né? De que todos cometem erros. Ela tem essa facilidade. Ela não tem a postura de julgar as pessoas, né? Ela não tem esse padrão de ficar julgando, né? De ficar apontando o dedo. É uma pessoa de muita fé, é uma pessoa de muita confiança, né? Às vezes é uma confiança meio infantil, né? Acaba sendo até um pouco ingênua. Ingenuidade. Tem um pouquinho de ingenuidade. Não sabe de nada, não sei. Né? Então ela crê, né, no melhor que as pessoas têm. E ela raramente espalha, né, rumores depravados também, apesar de ela falar muito, né, mas não é uma pessoa que fala palavrão, calunia, né, uma pessoa assim, uma pessoa extremamente agradável, né, de conviver. Quais são os pontos, né, de melhoria da esposa sanguínea? A esposa sanguínea às vezes fala demais, e assim, ela não consegue ficar em silêncio, né? Então, assim, mesmo que ela está num lugar que ela não conhece as pessoas, ela não consegue ficar quieta, né? Então, ela puxa conversa e às vezes não é bem interpretada, né? Tem mania de ficar sorrindo para quem não conhece, né? E às vezes também não é bem interpretada, né? E isso às vezes é ruim. E às vezes ela, assim, não presta tanta atenção aos detalhes, né? Acaba dando umas gafezinhs, né? De vez em quando. Não percebe algumas coisas. Às vezes a fichinha, né, não cai, né? Se você puder olhar o que estão falando aí. Tá. Ela pode dizer coisas erradas, às vezes constranger as pessoas, né? Pela espontaneidade dela. Então, às vezes ela tem também mania um pouco de exagerar naquilo que ela faz. E às vezes ela não diz a verdade, não porque ela é uma pessoa mentirosa. É um alerta do perfil dela, tem que tomar bastante cuidado, né? E às vezes ela é meio permissiva, né? Então às vezes ela tem dificuldade em corrigir os filhos. Às vezes ela também não percebe alguns sinais de risco no casamento e na própria vida, né? Então tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Ela tenta, né, evitar o confronto, ela não gosta de confrontar,
né? Ela veio na vida para se divertir e não para lidar com um problema. Só quer emoções boas. E às vezes não é assim, né? Às vezes basta cada dia o seu mal, né? Tem que encarar algumas coisas. Às vezes tem situações ruins que precisam ser encaradas. E às vezes ela não gosta de confrontar. E precisa, né? A gente tem que se relacionar, tem que encarar o problema. Falar de assunto chato. Né? Falar de assunto chato, falar de alguma coisa que não gosta, né? Tem que fazer uma DR, né? Discutir a relação. Às vezes é necessário fazer isso. Ela às vezes é meio esquecida, né? Então às vezes ela esquece algum compromisso, esquece de horário. Às vezes ela é meio duvidosa, né? Ela fica muito animada com uma tarefa e acaba meio que se perdendo, né? Nas coisas que faz. Às vezes ela, por não ter muito atenção aos detalhes, né? Às vezes ela não cumpre algumas promessas, né? Porque passa desapercebido. Às vezes ela é meio enjoada, né? Às vezes ela é meio folgadinha, não quer muito trabalhar. Ela não quer coisas difíceis, ruins, ela quer se divertir. Então ela precisa ter um trabalho que é uma diversão, né? Precisa ser um trabalho divertido, né? Gostei daí, só falta falar meu nome, né? Aí, ó, não vou falar nome de ninguém aqui. Né? Às vezes ela é uma dona de casa meio desorganizada, não sabe onde estão as coisas, é difícil de achar as coisas, né? Bolsa, onde estão as coisas, chave, documento, muda de bolsa e não sabe onde pôs o documento, né? Então, assim, é meio desorganizado e tem que tomar cuidado, né? Em relação à bagunça, à limpeza, né? Às vezes ela também meio esmagadora, né? Então às vezes também sufoca um pouquinho, né? Também gosta de muito contato. E às vezes assim, frente a outros temperamentos, às vezes ela parece até um pouco meio falsa, porque ela é muito emotiva. E nem todo mundo às vezes, né, entende essa emoção, o lado emocional, né? Então, o perfil de hoje que nós falamos, né? Nós falamos dos quatro perfis. Mas hoje nós focamos um pouco, né, no detalhe do sanguíneo. E nós vamos falar dos outros perfis, né, nas próximas semanas para que a gente possa detalhar. Agora, deixa eu fazer algumas considerações. Pois não, meu caro Orton. Quer dizer, nós temos aqui, né, esse estudo sobre os temperamentos é um estudo feito por quem? Por psicólogos? Por um médico. Um médico? Por um médico, um neurologista que estudou comportamentos. Certo. Então, eu imagino o seguinte, né? As pessoas, elas têm tipos sanguíneos, né? Então, o DNA de cada um é diferente, mas o tipo sanguíneo é igual. Seria a mesma coisa? Não. Então, por exemplo, assim, nós somos constituídos de forma única, né? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Nós temos íris diferentes, digitais diferentes, voz única, né? Tipo sanguíneo, né? Quando tipo O positivo, O negativo, A, B, tal, são tipos de sangue. Somos únicos, né? Temos um DNA único, né? Então temos uma herança genética, né? De família, de nacionalidade, tudo isso. E nós temos temperamento. O temperamento, ele faz parte da personalidade da pessoa, né? Que ele é constituído, a personalidade é formada, né? Já desde o ventre. Né, a partir do 4º mês de gravidez, a personalidade vai sendo formada. E o temperamento, ele é uma expressão dessa personalidade. Tá. É como eu manifesto a minha personalidade no comportamento. No comportamento, tá, entendi. Porque assim, a gente tem aqui, né, eu também já tinha ouvido falar dos temperamentos, e até teve um irmão aqui que falou PNL, que é Programação Neurolinguística, né? Não é a mesma coisa, não. É diferente. É diferente, mas a Programação Neurolinguística, que é outra coisa, ela usa essas coisas, né? Ela usa essas coisas da psicologia ou da neurociência. Ela não usa, né, essa questão dos temperamentos, né? A Programação Neurolinguística, né? Então, assim, tem a ver, né? São perfis diferentes, né? Então, aquela pessoa
que é mais sinestésica, aquela pessoa que gosta, né, de sentir, tocar, aquela pessoa mais visual, né, aquela pessoa mais auditiva. Isso, é verdade. São perfis, né, diferentes. Mas isso aqui não é diferente disso. É diferente. A gente está falando de uma coisa um pouquinho mais aprofundada na questão do temperamento, da personalidade. E que tem base científica. Que tem base científica. É que eu não detalhei aqui para, né, a gente não focar nessa questão da teoria, né? Não, só para confirmar, porque quando ele falou programação neurolinguística, eu falei, a gente não está usando programação. Não, então assim, um perfil sanguíneo ele pode ser auditivo, sinestésico ou visual, um perfil colérico ele pode ser auditivo, sinestésico ou visual, né? Então, é mais uma característica. Então assim, como nós somos únicos, né? Nós somos complexos, nós somos uma engenharia perfeita de Deus, né? O nosso corpo é tremendo, a engenharia que nós somos. E a nossa mente também tem uma engenhoca verdade. toda especial. Então, quanto mais a gente se conhece, muito melhor da gente poder lidar com aquilo que é forte nosso, mesmo, né? com aquilo que é fraco, né? Então, por exemplo, uma pessoa sanguínea, ela vai ser madrinha de um casamento. Ela não pode chamar mais atenção do que a noiva, né? Ela tem que saber que, assim, olha, é o dia da noiva. Vai chegar lá de branco. Isso, vai chegar no casamento de branco, né? Com véu grinaldo, né? Boa essa. Então, assim, tem que ter semancola, porque, assim, ela tem uma necessidade de chamar atenção. Só que aquele dia não é o dia dela, né? Então, ela tem que entender, né? Menos... né? Tem que ir mais discreta, entender que a festa é do outro. E como ela é emocional, se ela tem essa consciência, ela fala assim, ela vai querer que seja o melhor dia para o outro. Tem uma pergunta ali, quando o casal tem o mesmo temperamento, no caso sanguíneo, por exemplo, pega fogo? Pega. Porque imagina assim, os dois querem chamar atenção, os dois são extrovertidos. Emocionais. Os dois são emocionais. Pensa eles assistindo filme romântico. Isso, os dois choram, né? Nossa, meu Deus. Os dois são bagunceiros, quer dizer, faz bagunça. Então, assim... Não repara a bagunça, pastor. Não repara a bagunça, casa de né? sanguíneo é assim mesmo. Né? Uma bagunça total, não acha as coisas, né? E acha depois de anos, fala, poxa, eu tinha isso, né? Nem lembrava que tinha isso. Então, o que acontece? Se as pessoas são muito iguais, pode gerar mais conflito. Tem perfis que são mais complementares, né? E... normalmente as pessoas são atraídas por aquilo que elas não são, né? Porque elas admiram como que a pessoa consegue ser tão extrovertida assim e eu sou mais introvertido. Isso. Né? E assim, eu tô fazendo algumas perguntas, tá, doutora? Tô vendo. Pior que ele nem combinou, né, o jogo antes. Não, aqui é espontâneo, coisa espontânea. A gente está vendo aqui que pessoas sanguíneas são pessoas extrovertidas, são pessoas que se relacionam muito facilmente. Uhum. Agora, nós estamos numa situação, né, e essa situação do sanguíneo facilmente pode gerar crises de ciúmes, né? Claro. Por quê? Porque a mulher chama atenção, gosta de ter amigos, gosta de ter outras pessoas, e o marido, né, tem aquele sentimento machista de posse, que é minha e tal. Somente se o marido for colérico. Se for colérico, nem tanto, mas também, pode ser, alguns, não todos. E aí, como é que funciona? O marido, por exemplo, né, tem amizades, né, principalmente amizade do sexo oposto, quer dizer, é fácil, por exemplo, o sanguíneo ficar mais tempo dando atenção pros amigos do que pro cônjuge. Isso pode acontecer. Pode acontecer. E por isso a importância de se conhecer, né, e conhecer o outro, porque para poder entender, falar assim, poxa, menos, né, dá atenção para mim, né, tô aqui também, né, então assim, por isso a importância da gente se conhecer e conhecer o outro, porque tem que, né, discutir, tem que conversar, tem que saber o quanto tá sendo bom, o quanto não tá. Então assim, e quem não se casou ainda, né, procure entender, né, como o outro funciona. É verdade. Porque já vai ajudar bastante, né? Então assim, não dá pra uma esposa ou um marido sanguíneo não querer que o marido ou a esposa tenham amigos. Mas tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter bom senso, né? Tem que ter semancol, né? Então, por exemplo, vou fazer outra pergunta, doutora. Pois não. Por exemplo,
Uma pessoa sanguínea gosta de agradar os outros, não é verdade? Isso é uma verdade. É fácil essa pessoa, por uma questão de temperamento, não uma questão de preferência ou de falta de amor, ela fazer coisas para os amigos que às vezes não faz para o cônjuge. Pode acontecer, porque às vezes assim, como precisa de interação, às vezes o cônjuge não dá aquele retorno, né? Às vezes é muito melhor o amigo dar aquele retorno, né? O amigo às vezes demonstra emoção, demonstra sentimento, que às vezes o cônjuge, né? Não alimenta isso. Então, como a pessoa ela tem necessidade às vezes de estar no centro, das emoções, da festa, chamar atenção. Se ela não está chamando a atenção do cônjuge, ela vai buscar alguém. Ela vai buscar que preste atenção nela. Preste atenção nela. Então é um risco, né? Tem que ficar muito alerta nesse aspecto. Então você que está ouvindo aí, ó, se liga, hein? Se liga, porque esse é um temperamento. Quer dizer, um temperamento não é uma pessoa que tem má fé. Isso. Não é uma pessoa mal intencionada. Não é uma pessoa que ela é vulgar ou uma pessoa promíscua. Claro. Mas pelo contrário, ela precisa desse retorno emocional, ela precisa de pessoas, porque isso faz parte de uma necessidade da alma dela, né? E aí a gente tem que compreender isso aí, lógico, né? Isso não vem pronto, né? Quando o casal se casa, eles querem o que eles querem. E eles não estão preocupados com o outro, eles estão preocupados com as suas próprias necessidades afetivas. Então é importante entender essa questão do sanguíneo, porque isso pode ser o pivô de muitas confusões, de muitas brigas, e também se você tiver filhos sanguíneos, tem que entender como ele funciona. E o que ele precisa de amigos. E para ele é a morte ficar trancado dentro de casa. Você coloca o cara dentro de casa, está de castigo, e ele precisa de pessoas, ele precisa de amigos. Interagir, né? Então tem que tomar cuidado e alimentar ele com essas amizades, mas que sejam amizades saudáveis, né? E aí ele vai estar suprido emocionalmente de amigos. Os pais não vão conseguir suprir, né? Isso. Por quê? Porque ele é sanguíneo, né? E a esposa vai precisar de pessoas, né? Então o marido tem que compreender isso e liberar a esposa para ela ter pessoas. Então eu vou levar ela, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de ficar naquela multidão, mas ela gosta. Então eu, por amor, aí você vem amor sacrificial. A quantidade é o que o apóstolo Josué falou aqui no começo. Ele falou: você tem que renunciar pessoalmente se você vai casar. Você tem que fazer uma renúncia pessoal. Isso. Para que você possa suprir o seu cônjuge, suprir a sua família. E aí você tem que compreender quais são as necessidades que o seu cônjuge tem, né? Então o que o apóstolo falou que é importantíssimo. Nós vamos melhorar, né? Mas essa questão do sanguíneo é muito importante. Isso. Porque a gente, como pastor, a gente vê muitas brigas, muitas confusões, divórcio, situações de ciúme, coisas que nem aconteceram e são criadas na cabeça da esposa ou na cabeça do marido. Por quê? Porque um é mais extrovertido, outro não é. Então o marido sente que a mulher, de repente, está dando bola para outra pessoa. E aí a coisa fica feia. Então é importante crescer. Falar: olha, será que a minha esposa ela é sanguínea? Então ela vai precisar se relacionar com pessoas. Isso mesmo. Não é? Não tem a ver com promiscuidade. É muito importante você compreender isso, para que você não se sinta ofendido ou ofendida. Isso. Amém? Então, perguntaram novamente, né? Já tinha respondido isso. A gente tem um perfil dominante, o outro antagônico, ou seja, a gente não tem. E a gente tem dois perfis auxiliares, né? Sendo um mais forte e o outro um pouquinho mais fraco. Né? A Kézia falou que o Felipe é sanguíneo, né? E é bacana se identificar, né? É muito legal a gente fazer essa leitura de toda a nossa família, né? Dos nossos filhos, irmãos. É bem gostoso fazer essa leitura para a gente poder entender e conviver melhor, amém? Porque quando chegar na data do aniversário do sanguíneo, você vai precisar fazer uma festa. Né? Lembrar e trazer gente, irmão. Você tem que ir na rua, pegar gente na rua, falar: traz todo mundo para dentro da tua casa e vamos cantar parabéns. E ele vai estar bem no centro da sala, né? A luz vai estar nele, vai ser o céu para ele. É o melhor presente que você dá para o sanguíneo. Ele vai se sentir bem, não é? É verdade. Glória a Deus. E uma vez, só contar uma história aqui, né? A gente estava em casa e aí decidimos convidar a nossa família, né? A família da Cláudia,
para ficar o dia lá em casa, né? A gente morava lá Era meu aniversário. Era aniversário da Cláudia. E aí a gente falou, vamos chamar a tua família e tal. E aí a gente chamou, né? Os irmãos, todo mundo, sobrinho, aquela coisa toda. Encheu de gente a casa, né? Eu sempre fui um cara meio ermitão, né? Fico isolado, né? Para mim, eu tô sozinho, eu tô bem comigo mesmo, tranquilo, normal meu, né? Mas ela não, ela é sanguínea. Então, eu lembro que teve uma hora na sala, a gente colocou um filme na televisão e todo mundo foi pro sofá, né? Ficou aquele bando de gente sentada no sofá e a Cláudia sentou junto com as crianças no chão e ficou gente aqui, gente aqui, gente aqui. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que é aquilo? Né? E eu fiquei no canto da sala, assisti o filme lá no canto, sozinho, isolado. Se alguém tirasse uma foto, ia dar risada, porque um gosta de ficar isolado, outro gosta de gente. Então, né? É o perfil, não tem como. Você não pode ficar arranjando confusão por causa dessas situações. Então, espero que esse primeiro perfil tenha ajudado pessoas aí, né? Que você possa discernir essa questão do sanguíneo. Na semana que vem, nós vamos falar do colérico, né? Que é um perfil assim maravilhoso. E assim, eu vi, né, que a Fabi colocou pra gente falando 5 linguagens do amor, a gente vai falar, tá? A gente vai chegar em todos esses assuntos, tá bom? Vamos um passo por vez. Isso, no Instagram já acabou lá, já foi derrubado. Vamos lá. Glória a Deus. Então vamos orar, amém? Vamos orar e abençoar a tua vida. Pai, em nome de Jesus, sim, Pai. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que traz conhecimento. Amém, Pai. E quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode viver, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida em família. Amém, te agradecemos Senhor. Pelo conhecimento de hoje, te agradecemos, Pai, Amém, porque Pai, o Teu Espírito pode usar esse conhecimento para nós termos mais equilíbrio, sim, Pai. termos paz dentro da nossa casa, nós saibamos respeitar as pessoas que convivem conosco, verdade. Do jeito que elas são, Pai, Amém. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, abençoamos cada sim, família, Pai. Cada casa, cada pessoa que está nos ouvindo, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe. Amém. Semana que vem a gente volta. Deus um abençoe. beijo no seu coração. Bom ver todos vocês.